Vamos então resolver o conjunto de exercícios F23 sobre problemas de proporcionalidade direta. Este conjunto de exercícios tem 5 perguntas. Vamos então começar aqui pela primeira. A primeira diz-nos o seguinte: a relação entre o espaço percorrido E e a velocidade V e o tempo T de um corpo pode ser dada pela fórmula E igual a VT, ou seja, espaço é igual a velocidade vezes tempo. O automóvel do António viaja a uma velocidade constante de 40 km por hora. Primeira questão: o António escreveu: o espaço percorrido pelo meu automóvel é diretamente proporcional ao tempo da viagem. Explica porque é que o António tem razão. Vamos então ver esta questão, depois vemos as outras duas. Desde logo podemos dizer que a fórmula que relaciona o espaço percorrido com a velocidade e o tempo tem a forma canónica de uma função linear, isto é, uma função do tipo y igual a x. Sendo assim, sabemos que uma função linear é uma função de proporcionalidade direta, pelo que o António tem razão na afirmação que faz. Portanto, isto é o que nós podemos dizer desde já, mas não é só. Nós sabemos que, para além disso, podemos comprovar que quando a grandeza t, neste caso a grandeza de tempo, varia numa determinada proporção, o espaço percorrido, que é o E, também varia na mesma proporção. Consideramos então estas duas situações. A situação do tempo T1 e T2, sendo que T2 é igual ao dobro de T1. Então, na primeira situação, para calcular o espaço E1 é igual a 40 vezes T1 e o E2 é igual a 40 vezes T2. Mas como T2 é igual ao dobro de T1, substituindo aqui o T2 por 2T1, nós verificamos que E1 é igual a 40T1 e E2 é igual a 80T1. Isto é, quando o tempo duplica, passa de T1 para T2, que é o dobro de T1, o espaço também duplicou. Passou de 40T1 para 80T1, que é o dobro. Então, se uma grandeza varia numa determinada proporção e a outra varia na mesma proporção, então elas são diretamente proporcionais. Esta é a justificação. O gráfico desta função é esta reta. É uma função linear, portanto é uma reta que passa pela origem dos eixos. E tem de constante de proporcionalidade 40. Portanto, porque a forma é exatamente essa. Y é igual a 40x. Vamos então à segunda questão. Tem duas alíneas. Qual é o espaço percorrido em 3 horas? Vamos ver em primeiro lugar algebricamente. E é igual a VT, portanto, se a velocidade é constante igual a 40 km por hora e o seu tempo é de 3 horas, então substituindo o tempo e a velocidade pelos respectivos valores, isto é, V por 40 e T por 3, fica 40 km por hora vezes 3 horas, simplifica a hora com a hora dá km, por isso é que o espaço é dado em km. 40 vezes 3 dá 120 km. Graficamente é fácil de ver, portanto, para 3 horas, fazendo a interseção na perpendicular ao eixo X, passando pela abscissa igual a 3, vai intersetar neste ponto, a horizontal, isto é, a paralela ao eixo do X, e interseta o eixo dos Y aqui em 120, que é exatamente em 3 horas anda 120 km. E a segunda questão tem, e em 2 horas e 15? É exatamente a mesma coisa, só que temos que converter este tempo, que não está apenas em horas, mas está em horas e minutos, a apenas a horas. Portanto, sabemos que 15 minutos é exatamente 0,25 horas. Portanto, 2 horas e 15 minutos é 2 mais 0,25, ou seja, 2,25. Depois é tudo exatamente a mesma. Substitui-se o T por 2,25 e o V por 40. Isto vai dar 90 km por hora. Isto é, ao fim de 2 horas e 15 minutos ou 2,25 horas, o carro percorreu o espaço de 90 km. A terceira questão diz assim: se o António percorreu 100 km, quanto tempo demorou a fazer a viagem? É o inverso, não é? Portanto, se nós temos uma ordenada igual a 100, fazendo a paralela ao eixo do X, passando por essa ordenada, vai intersetar o gráfico naquele ponto, fazendo agora a perpendicular ao eixo do X, passando por esse ponto, vamos terminar a abscissa. Isto é o que se faz graficamente. Vamos ter 2 horas e meia. Ora bem, algebricamente é do mesmo modo. Sabemos que a fórmula é espaço igual a velocidade vezes tempo. O espaço percorrido foi 100 km. A velocidade é constante igual a 40 km por hora. Substituído na fórmula temos uma variável aqui, uma incógnita t. Então vamos trocar de membros para pôr a variável no primeiro membro. Fica 40t é igual a 100, onde t é igual a 100 sobre 40. Porque 40 está a multiplicar no primeiro membro e passa para o segundo a dividir. Fica 100 sobre 40, fica 2,5. E que unidades é que nós vamos ter aqui? Vamos ter horas, como é evidente. Né? Temos quilómetros a dividir por quilómetros por hora. Ou seja, quilómetros a multiplicar por horas, hora sobre quilómetro.
quilómetro corta com quilómetro, fica horas. Por isso é que nós temos aqui o tempo em horas. Ora bem, como ele nos pede aqui o resultado em horas e minutos, nós não podemos apresentar aqui o resultado só em horas. Temos que ver que temos 2 horas e mais uma parcela, 0,5 horas. Ora, 0,5 horas o que é que corresponde? Se uma hora corresponde a 60 minutos, 0,5 corresponde a x, isto é 30 minutos. Portanto, 2,5 horas é 2 horas e 30 minutos. Vamos então à segunda pergunta. Perto de um lago, no parque de uma cidade, existe um quiosque que aluga bicicletas e que tem a seguinte informação. Preço a pagar pelo aluguer. 3 euros taxa fixa, mais 1,5 € por hora. Vamos à primeira questão. Quanto terias de pagar se o aluguer durasse 2 horas e 3 horas? Depois veremos as seguintes. Pois bem, nós temos aqui uma função que transforma tempo de aluguer em preço a pagar, e essa transformação é feita de que maneira? É feita da maneira que diz aqui. O custo de aluguer em euros é a soma de duas parcelas, uma parcela fixa de 3 euros e uma parcela variável de 1,5 vezes t em função do tempo. Portanto, a fórmula é custo em euros igual a 3 mais 1,5 vezes o tempo. Se o tempo t1 é igual a 2 horas e o tempo t2 é igual a 3 horas, é substituir na fórmula o t pelos respectivos valores. Substituindo na primeira o t1 por 2, vamos obter 6 euros, e substituindo o t na segunda por 3 horas, vamos obter 7,5 €. Vamos à segunda questão. O preço a pagar é diretamente proporcional ao tempo de aluguer? Justifica. Vamos analisar a fórmula. A fórmula diz-nos o seguinte, que o custo de aluguer em euros é igual a 3 mais 1,5t. Se nós analisarmos esta função, ela é constituída pela soma de duas funções parcelares. Uma primeira função constante, igual a 3, custo 1 igual a 3, e depois uma função linear, portanto, diretamente proporcional, C2 igual a 1,5t. A soma das duas é que nos vai dar a nossa função. Neste caso, a nossa função é uma função afim. Isto é, a função afim porquê? Porque o gráfico não passa pela origem dos eixos. Portanto, se não passa pela origem dos eixos, a função não é diretamente proporcional. Portanto, o preço a pagar não é diretamente proporcional ao tempo de aluguer, porque quando a grandeza de t, tempo, varia, o custo a pagar não varia na mesma proporção. Vamos analisar um exemplo concreto. Imaginemos então o nosso exemplo teórico, que já fizemos numa das linhas anteriores. Consideramos um tempo t1 e t2, em que t2 é o dobro de t1. Substituindo então na fórmula, nós vamos obter dois custos. O custo C1 para o tempo T1 e o custo C2 para o tempo T2. C1 será então 3 mais 1,5 T1 e o custo C2 será 3 mais 1,5 T2. Mas como nós sabemos que T2 é igual a 2T1, podemos substituir o T2 por 2T1. Então fica 3 mais 1,5 vai multiplicar 2T1. 2T1 vezes 1,5 dá 3T1, certo? Se nós analisarmos, a grandeza custo não variou na mesma proporção que o tempo. O tempo dobrou, mas o custo não. Se tivesse dobrado, qual seria o dobro de 3 mais 1,5 T1? Seria 6 mais 3 T1. Seria o que nós temos aqui. O dobro de 3 mais 1,5 T1 é 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 1,5 dá 3 T1. Propriedade distributiva. E efetivamente não dobrou. Com que valor ficou? O C2 ficou como 3 mais 3 T1. A segunda parcela, que é variável, duplicou efetivamente. 1,5 para 3. Mas a parcela fixa não duplicou. Era 3 e continua 3, quando devia ser o dobro, devia ser 6. Portanto, sendo assim, como não variou na mesma proporção, as grandezas não são diretamente proporcionais. Aliás, já tínhamos visto aqui que não eram diretamente proporcionais porque o gráfico da função corresponde a uma reta que não passa pela origem dos eixos. Não passando pela origem dos eixos, não existe proporcionalidade entre x e y, neste caso, entre t e o custo em euros. Pergunta 3. Dá um exemplo em que o preço é diretamente proporcional ao tempo de aluguer e indica a expressão na forma canónica da função que faz corresponder a cada valor t do tempo do aluguer o preço de p a pagar. Como nós já vimos, portanto, se o custo de aluguer não tivesse a parcela fixa, então o custo seria diretamente proporcional ao tempo. Portanto, seria um custo com uma forma canónica deste tipo. Isto é, custo em euros seria igual a vezes t, em que a seria a constante de proporcionalidade. No fundo, era retirar a parcela fixa. Se tivéssemos, por exemplo, o custo em euros igual a 1,5t, então teríamos apenas uma função linear e, portanto, ela seria proporcional. Neste caso, não, porque resulta da soma de uma função constante
que uma função linear vai dar uma função afim. Vamos ver dinamicamente este problema no GeoGebra. Podemos então ver aqui que a nossa função f, que representa a relação entre o tempo de aluguer e o custo de aluguer, é uma função cuja equação é do tipo 1,5x mais 3. Podemos ver então aqui que a função afim resulta da função linear acrescida de uma constante. Se nós tivermos aqui as duas coincidentes, se adicionarmos aos pontos da reta correspondente à função linear uma determinada constante, imaginemos a constante 3, nós vamos obter a função afim que está deslocada para cima 3 unidades de comprimento. Corresponde no fundo ao valor da constante. Sendo assim, podemos ver então que o custo de aluguer tem duas parcelas. Tem uma parcela constante, fixa, equivalente a 3 euros, e tem uma parcela variável que é em função do tempo, que é igual a 1,5x. Neste caso, no eixo do x temos o tempo e no eixo dos y temos o custo, que é a soma destas duas parcelas. Vamos então ver graficamente o custo de aluguer para 2 horas. Se for 2 horas, nós verificamos para o tempo igual a 2 horas, o custo de aluguer é 6 euros, que no fundo é a soma de duas parcelas, uma parcela fixa igual a 3 euros, mais uma variável igual a 3 euros, portanto 3 mais 3 dá 6. Se for 3 horas, então passamos a ter um custo de 7,5, isto é, 3 euros mais 4,5. Podemos então ver aqui que não existe uma proporcionalidade direta entre o tempo de aluguer e o custo de aluguer, porque a reta, que é esta azul, não passa pela origem. Se não tivesse a parcela fixa, então a reta passaria pela origem e, portanto, neste caso, havia uma proporção direta entre o tempo e o custo. Neste caso, não. Como existe a parcela fixa, não existe essa proporcionalidade. Vamos então ao terceiro problema. Considera a seguinte tabela, quantidade de arroz e custo respectivo. Verifica-se se a função f é uma função de proporcionalidade direta. Portanto, é preciso recordarmos o que é uma função de proporcionalidade direta. É uma função cuja forma canónica é do tipo fx igual a ax. Isto é, a razão entre a imagem e o objeto é sempre constante. Portanto, este é o que nós devemos recordar. E, portanto, o seu gráfico é uma reta que passa pela origem dos eixos. Certo? Vamos então ver a nossa questão. Verifica-se se f é uma função de proporcionalidade direta. Nós temos uma função f que transforma uma determinada quantidade de arroz num determinado custo em euros e vamos verificar qual é a sua forma canónica. Se fizermos a razão entre o custo, isto é, entre a imagem e o objeto, isto é, entre o custo e a quantidade de arroz em quilos, verificamos para qualquer um destes pares correspondentes, a razão é sempre igual e de valor igual a 1,2. Será 1,2 a dividir por 1 dá 1,2, 2,4 a dividir por 2 dá 1,2 e 3,6 a dividir por 3 também dá 1,2. Sendo assim, podemos dizer que a quantidade de arroz é diretamente proporcional ao custo e o custo é diretamente proporcional à quantidade de arroz. Ou seja, f é uma função de proporcionalidade direta. Significa que quando uma grandeza varia numa determinada proporção, a outra varia na mesma proporção. Vamos à segunda pergunta desta linha 3. Qual é o coeficiente da função de proporcionalidade direta e o seu significado na situação apresentada? Portanto, se uma grandeza, neste caso, o custo em euros, é diretamente proporcional a outra, que neste caso é a quantidade de arroz, então a razão entre a primeira e a segunda é a constante de proporcionalidade. Neste caso, o custo em euros é diretamente proporcional à quantidade de arroz em quilos. O custo em euros é diretamente proporcional à quantidade de arroz em quilos. Mas o inverso também é verdadeiro, isto é, a quantidade de arroz em quilos é diretamente proporcional ao custo em euros. Contudo, nesse caso, a constante de proporcionalidade é a inversa da anterior, isto é, se na primeira a proporcionalidade é igual a 1,2, nesta segunda, isto é, na relação de proporcionalidade entre a quantidade de arroz e o custo, a constante de proporcionalidade é 1 sobre 1,2. Então é importante percebermos qual é o significado da constante de proporcionalidade. No primeiro caso, em que nós temos a razão entre o custo e a quantidade de arroz, ou seja, 1,2 sobre 1 dá 1,2, o significado é o seguinte: 1,2 é o custo em euros de 1 kg de arroz. 1,2 euros é o custo em euros de 1 kg de arroz.
Enquanto no segundo caso é diferente. É a quantidade de arroz em quilos correspondente a 1,2 euros. Portanto, é importante perceber a diferença, não é? Portanto, quantidade de quilos correspondente a este valor, este dinheiro. Ali é o custo em euros referente a 1 kg de arroz. Conclusão. Se uma grandeza é diretamente proporcional à outra, então a segunda também é diretamente proporcional à primeira. E as constantes de proporcionalidade são inversas uma da outra, como nós verificamos. Vamos então ver no GeoGebra este problema. Temos então aqui as duas funções de proporcionalidade, uma com constante de proporcionalidade igual a 1,2 e a outra com constante de proporcionalidade igual a 0,83. Esta primeira, custo em euros, diretamente proporcional à quantidade em quilos, cuja forma canónica é igual a 1,2x. Podemos verificar aqui, portanto, que 1 kg de arroz custa 1,2 euros, 2 kg já vai custar 2,4 e por aí adiante. Na outra relação, esta é a relação entre a quantidade de quilos de arroz e o seu custo, podemos verificar que 1 euro corresponde a 0,83 kg de arroz. Se fosse 1,2 euros, vamos pôr aqui 1,2 euros vai corresponder a 1 kg. Portanto, que é exatamente o que nós temos aqui. 1,2 vai corresponder a 1 kg. É 2,40, vamos pôr aqui 2,40 vai corresponder a 2 kg. É 3,60 vai corresponder a 3 kg. Portanto, verificamos que a proporcionalidade neste caso também se verifica. Só que neste caso a constante de proporcionalidade é inversa, isto é o inverso de 1,2, ou seja, é igual a 0,833. Vamos então ver o quarto problema. Diz-nos o seguinte: o automóvel do Jorge consome em média 7 litros de gasóleo por cada 100 km. Qual das seguintes expressões poderá representar a função de proporcionalidade direta que a distância percorrida x em km faz corresponder o consumo de gasóleo leve de x em litros? Temos aqui 4 hipóteses, vamos ver qual delas é que corresponde. Há aqui algumas que nós podemos descartar desde já. Se é uma função de proporcionalidade direta, quais são as que têm forma canónica idênticas à função linear? Apenas a A, a B e a C. A linha D pode ser descartada desde já, porque é uma função constante. As outras 3 são funções lineares. Poderão ser uma delas. Vamos analisar qual delas é que será. Portanto, temos a função f, que transforma a distância num consumo de gasóleo, distância em km, no consumo de gasóleo em litros. E o que é que nos dá a forma? Diz-nos que o consumo de gasóleo em litros é igual ao consumo por unidade de distância, neste caso 7 litros por 100 km, vezes a distância percorrida. 7 litros por 100 km, 7 dividido por 100 é a 0,07. Portanto, a primeira questão é entender qual é a nossa constante de proporcionalidade. A nossa constante de proporcionalidade é exatamente 0,07 litros por quilómetro. Vamos então responder à primeira questão. Qual das seguintes expressões corresponde à nossa função de proporcionalidade? Nós sabemos então que o consumo de gasóleo em litros é igual a 0,07 litros por quilómetro vezes a distância em quilómetros. Se multiplicarmos agora as unidades aqui, litros por quilómetro a multiplicar por quilómetro, este quilómetro simplifica com aquele, vai dar litros, por isso é que o consumo de gasóleo vem em litros. Portanto, a nossa forma canónica é f de x igual a 0,07x. Isto corresponde exatamente à linha A. Aqui não é, porque é 7, é diferente. Aqui também não, que é 100, e esta é uma função constante que já tínhamos descartado. Portanto, concluindo, a nossa função podia ser representada desta maneira. O consumo de gasóleo em litros é igual a 0,07 vezes a distância em quilómetros. Aparece a constante de proporcionalidade igual a 0,07 litros por quilómetro, o consumo de gasóleo em litros e a distância em quilómetros. É importante começarmos a ter atenção às unidades, porque não é suficiente só trabalharmos com números, não é? Temos que entender o que é que estão associados aos respectivos números. A segunda questão é: qual é o consumo do automóvel do Jorge se percorrer 250 km? É muito fácil, é substituir a nossa distância, o nosso x, por 250. Já temos a forma canónica. Se x é igual a 250, então a imagem de 250 é igual a quê? Já conhecemos a nossa constante, que é 0,07 litros por quilómetro, fica 0,07 vezes 250 dá 17 litros e meio. Isto é, para percorrer 250 km, ele necessita de 17 litros e meio de gasóleo.
Vamos ver dinamicamente este problema no GeoGebra. Temos então o consumo de gasóleo em função da distância percorrida, que é este gráfico. Nós podemos adaptar a escala de modo a visualizarmos melhor. Podemos então confirmar aqui que para uma distância de 1 km o consumo é 0,07 litros de gasóleo. Por exemplo, para 2 km já é 0,14 litros de gasóleo. Se quisermos 100 km, é uma questão de adaptarmos aqui a escala. Para 100 km, temos então um consumo de 7 litros. Podemos também ter o inverso, isto é, a distância percorrida em função do consumo de gasóleo. Neste caso, vamos adaptar a escala aqui para visualizarmos melhor. E vamos ter esta distância percorrida. Por exemplo, sabemos que com 1 litro de gasóleo, neste caso com 1 litro de gasóleo, nós vamos percorrer 14,29 km. Com 2 litros temos então a proporcionalidade das duas grandezas, isto é, o consumo em função da distância e a distância em função do consumo. Por exemplo, se nós quisermos 100 litros de gasóleo, neste caso, vamos procurar aqui a abscissa igual a 100. Temos que adaptar sempre a escala do gráfico para podermos lê-la, não é? Verificamos então que com 100 litros de gasóleo andamos 1428,57 km. Temos então os gráficos das duas proporcionalidades. Esta, a roxo, o consumo de gasóleo em função da distância percorrida, a azul, a distância percorrida em função do consumo de gasóleo. Vamos ver finalmente o quinto problema. A função definida por f de x igual a 2.5, x traduz o custo em euros de x kg de castanhas. A primeira pergunta é: qual é o preço de 1 kg de castanhas? Portanto, temos a nossa função f que transforma x em f de x, em que x é o peso de castanhas em quilos e vamos obter o preço em euros. Portanto, se f de x é igual a 2.5x e se x é igual a 1, que é o que nós queremos determinar, x é o peso de castanhas em quilos, neste caso 1 kg, qual é a imagem de f de 1? É substituir o x por 1, portanto fica 2.5 vezes 1 é 2.5. F de 1 é igual a 2.5 euros. A linha 2 determina o valor de x tal que f de x é igual a 12,5 euros. Qual é o seu significado? Se a forma canónica da nossa função é igual a f de x é igual a 2.5x, e se a imagem de um determinado objeto que neste momento desconhecemos é igual a 12.5 euros, qual é esse objeto? É substituir na fórmula os termos pelos respectivos valores. Neste caso temos f de x é igual a 12.5, 2.5 é a nossa constante e o x é a nossa incógnita. Vamos resolver em relação a x. Portanto, fica 2.5 vezes x é igual a 12,5, de onde x é igual a 12,5 dividido por 2.5, ou seja, 5 kg. Qual é o significado deste valor f de x igual a 12.5? Significa que é o custo, em euros, de 5 kg de castanhas. Não é? 5 kg de castanhas, 5 kg de castanhas, ao multiplicar para a nossa constante de proporcionalidade, vai dar 12,5 euros. As unidades, como nós vemos, é sempre do mesmo modo. A constante de proporcionalidade é euros por quilo, que vai multiplicar por quilos, isto vai dar o nosso custo em euros. Não é? Neste caso não vamos ver dinamicamente no GeoGebra, mas temos aqui um slide que nos mostra o seguinte. Mostra-nos, por um lado, a função de proporcionalidade entre o custo de castanhas em euros e o seu peso em quilos, cuja forma canónica é 2.5x, e temos a função de proporcionalidade entre o peso das castanhas
e o seu respectivo custo em euros. O que é que nós podemos verificar aqui? Que 25 kg de castanhas vão custar 62,5 euros e 25 euros de castanhas vão corresponder a 10 kg de castanhas. Temos as duas funções, portanto, uma com K igual a 2.5, o outro com K igual a 0,4, que é o inverso de 2.5. 1 sobre 2.5 vai dar 0,4.